Obrigado por se juntarem a nós a estes encontros do Caldas. Antes de apresentar os nossos convidados deste primeiro encontro do Caldas em casa, explicar-vos o que é este evento do CDS Lisboa. Este evento que nós hoje aqui realizamos, devido à crise provocada pelo Covid-19, é basicamente pegar numa iniciativa da Conselhia de Lisboa do CDS, que nós fazíamos todos os meses, onde juntamos várias pessoas para falar sobre vários temas da nossa sociedade e onde convidamos pessoas quer do CDS, quer também da sociedade civil. Hoje vamos falar com a Assunção Cristas e com o João Gonçalves Pereira, que são vereadores do CDS na Câmara Municipal de Lisboa. Boa noite aos dois. Boa noite. Agradecer obviamente a todos que estão-nos a acompanhar e também desejar-vos boa noite. Hoje vamos falar sobre aquilo que tem sido e que vai ter que ser num futuro muito próximo a resposta de Lisboa a esta crise. E o que nós pretendemos nestes encontros do Caldas é exatamente isto, explicar, ouvir e onde vocês também podem, e deixo já o lance do desafio, vocês se juntarem a nós e colocando perguntas. Como é que o podem fazer? Nesta conversa vocês têm uma caixa de comentários, como se fossem comentar ou colocar um like neste live no Facebook do CDS de Lisboa, e aí podem deixar as vossas perguntas que depois serão colocadas aos nossos convidados. Entrando no tema de Lisboa, este é um momento que todos nós vivemos que é difícil para todos, ele é difícil para as famílias, difícil para as instituições, para as empresas, enfim, para todo o país e infelizmente não é só uma questão de Portugal, é uma questão de todo o mundo. Também sabemos que o conhecimento científico é insuficiente para podermos encontrar uma vacina, mas lá chegaremos. Sabemos também que ao dia de hoje temos 996 infectados só no concelho de Lisboa e, portanto, temos tido um crescimento diário de 30 casos, mais ou menos 30 casos, e obviamente que o que queremos aqui perceber hoje é qual é o papel de Lisboa, qual é o papel da autarquia, do poder local no combate a esta crise pandémica, não só do ponto de vista da minimização e prevenção dos riscos, também é muito importante, mas também naquilo que é as respostas a quem está a sofrer diretamente com toda esta situação, como já vos disse, as instituições, as famílias e também as empresas. Eu ia passar a palavra à Assunção e ao João Pedro, não sei se preferes que eu te chame João Pedro, JP. Pode ser JP. Pode ser JP, não é? É assim que todos te conhecem também. E, portanto, daquilo que é a missão maior de uma autarquia, que é assegurar, por um lado, o funcionamento normal da cidade, e que obviamente é afetado durante esta crise, como todos sabemos, está, digamos, a meio gás, a Câmara também deve ser um parceiro na sustentabilidade do tecido económico, mas também na ajuda a quem mais precisa e às nossas famílias, e obviamente comatar aquilo que são as falhas onde o Estado não chega. Eu, em primeiro lugar, antes de falarmos das propostas em particular, eu gostava de vos fazer uma pergunta mais pessoal, que é como é que vocês têm vivido estes tempos de pandemia? Diogo, boa noite a todos, boa noite JP. Os tempos de pandemia estão a ser vividos em reclusão, como toda a gente, não é? Numa primeira fase, num modo de quarentena, propriamente dito, quer dizer que durante 2 semanas não saí de casa. Depois, numa segunda fase, em que passou esse primeiro momento, porque tinha estado em contacto direto com uns amigos infectados. Felizmente, cá em casa ninguém ficou doente e, portanto, estamos os 6, todos os dias, 24 horas por dia, desde o dia 12 de março, e a fazer as atividades normais, mas todas à distância e também com as atividades domésticas todas para fazer. Numa casa com 6 pessoas, podem imaginar que há muito trabalho para ser acautelado entre todos e dividindo muito as tarefas, mas tem sido ao mesmo tempo um tempo com coisas boas e eu acredito que quando olharmos para trás vamos lembrar-nos mais das coisas boas e menos das menos boas. Verdade. JP, na tua casa também são 6, se calhar os filhos com menos idade, se calhar um desafio ainda maior, não? Bem, antes de mais, boa noite Diogo, boa noite Assunção e boa noite a todos aqueles que me estão a ouvir. Têm sido tempos animados, nós não estamos habituados, ou pelo menos não estava tão habituado a estar em casa, isto com 4 crianças pequeninas acaba por ser um enorme desafio e portanto acaba por ser um teste à família, não é? Acaba por ser também um bocadinho isso. Resiliência. Embora eu tenho passado muito tempo também fora de casa porque tenho que ir ao Parlamento e portanto acaba por ser um momento de descontração, tendo em conta a pressão que muitas vezes aqui existe em casa com os miúdos que não param e
portanto não é fácil de gerir, mas temos que passar, temos que passar esta fase. Verdade, e no meio disto tudo também continuamos aqui a cumprir a nossa missão, que os eleitores nos confiaram em Lisboa, enquanto líderes da oposição, e o enorme trabalho que as pessoas sabem que é ser autarca na cidade de Lisboa e os desafios também que nos são postos à frente. E é exatamente sobre estes desafios. Nós vivemos esta crise, em Lisboa temos ouvido falar de várias medidas, eu gostaria de ouvir da vossa parte que medidas é que vocês gostariam de destacar. Podemos se calhar dividir em 4 vertentes. Por um lado, aquilo que é a resposta da Câmara no funcionamento e na gestão da cidade, aquilo que tudo tem que funcionar à mesma, a higiene urbana, o saneamento, a própria gestão cemiterial, que nesta altura não só a carga física, mas a carga psicológica que muitos destes trabalhadores do município enfrentam, e depois obviamente aquilo que são as políticas sociais, a prevenção, minimização de riscos, mas também algo que é muito importante, porque isso também gera muitas receitas para a cidade de Lisboa, que é a nossa economia e a necessidade do relançamento económico no período pós-pandemia. Portanto, queria ouvir-vos um pouco sobre aquilo que Lisboa tem feito e aquilo também que o CDS tem apresentado para, muitas das vezes, como tenho visto, complementar e melhorar aquilo que são as respostas apresentadas. Diogo, muito obrigada. Eu acho que tu colocaste bem as questões. Há questões do imediato, que é o assegurar o funcionamento da cidade, mas depois há outras e que na prática podem tornar-se muito persistentes e com efeitos muito negativos, que têm a ver com uma resiliência do próprio tecido económico da cidade. E pelo meio ainda há a forma como a Câmara pode e deve ajudar a nossa perspectiva a este esforço, que é um esforço naturalmente nacional e conduzido pelo Governo, mas onde as autarquias têm desempenhado um papel relevante e nós vemos as diferentes autarquias dentro do seu espaço de ação, que é o município, no fundo tomarem a iniciativa de complementarem a atividade do próprio Governo e de irem mais além. Nós temos apresentado muitas propostas, eu não sei se toda a gente tem ideia, mas a Câmara continua a funcionar, obviamente não presencialmente, mas com reuniões através destas plataformas, em que estamos também hoje a conversar. Só para ter uma ideia, na semana passada tivemos na Quinta-feira Santa uma reunião que durou 9 horas, com apenas 10 minutos de intervalo para podermos comer alguma coisa à hora do almoço. E nesse tempo tratámos quer das questões regulares, funcionamento da Câmara e, portanto, a agenda normal de qualquer reunião de Câmara, quer obviamente, e essa parte é muito importante, a parte politicamente mais importante e mais urgente, foram as questões relacionadas com a pandemia. E aqui o CDS pegou e reforçou temas que já tinha trazido a uma reunião extraordinária anterior e que têm a ver, por um lado, com o apoio à população, e focámos-nos muito na população mais idosa, as pessoas que estão nos lares, e nós sabemos que os lares passam por muitas dificuldades, há situações dispares, há uns que estão mais bem apetrechados do que outros, há lares que estão com muitas dificuldades, até porque os próprios funcionários também, em alguns casos, não estão a conseguir ir da mesma forma, faltam proteções individuais que são exigidas por lei, mas não há onde as poder comprar e aqui a Câmara também pode ter um papel a ajudar. Muitas vezes faltam recursos humanos para poder criar condições para ter os próprios planos de funcionamento dos lares de contingência a funcionar e por isso nós propusemos várias medidas, desde logo criar condições para ajudar a acelerar os testes às pessoas idosas, desde logo primeiro com prioridade nos lares, mas depois também em casa e os seus cuidadores, que são pessoas que entram e saem todos os dias. Depois também pensar na necessidade de com o tempo planear a eventualidade de ser preciso criar mais espaços nos lares e portanto deslocar pessoas que tenham condições para ser deslocadas naturalmente para outros espaços, hotéis ou outros espaços adequados a esse efeito, de maneira a que todos os planos e toda a segurança do ponto de vista sanitário esteja garantida. Propusemos também o reforço da linha de apoio aos idosos, porque muitas vezes os idosos estão profundamente sozinhos e isolados e não conseguem ter o acesso à mesma informação, ouvem uma notícia aqui, outra ali, não percebem se aquilo lhes é dirigido ou não e, portanto, com uma rede assente também na Santa Casa, nas juntas de freguesia, nas instituições sociais que trabalham no terreno, poder ajudar a dar informação sempre atualizada e encaminhar as pessoas para os apoios que precisam e, portanto, olhando para esta população que é neste momento frágil e vulnerável,
e dando prioridade a estes casos. Mas olhando também para outras situações que têm a ver com a própria higiene da cidade, com condições para quem trabalha na cidade. Estamos a pensar, por exemplo, das propostas que apresentámos para os condutores de táxi ou também das plataformas poderem ter um acesso mais fácil a casas de banho, que neste momento parece que é uma questão menor, mas não é, porque não há na cidade com os cafés, com os restaurantes todos fechados, é muito difícil ter esse apoio. Só para dar 2 ou 3 exemplos de medidas que também nesse domínio apresentámos. E depois fomos os primeiros a falar de um assunto que eu acho que é muito importante, que é como é que o tecido económico da cidade, nomeadamente o pequeno comércio, os pequenos prestadores de serviços, as micro e pequenas empresas, muitas delas de autoemprego, outras de cariz familiar, em que toda a família está empregada num pequeno restaurante, num pequeno café, por exemplo, como é que vão conseguir sobreviver a este tempo difícil da pandemia. E aqui propusemos várias medidas para apoiar a tesouraria destas empresas, complementares àquelas que o Governo já previu. Defendemos a criação de uma equipa de apoio permanente a esta realidade e a estas dificuldades, que foi aprovada e está a funcionar com um elemento também do CDS, o vereador Nuno Rocha Correia, mas propusemos também a criação de uma linha de 200 milhões de euros para apoios diretos às empresas, à tesouraria das empresas. Essa infelizmente não foi aprovada. E depois propusemos isenção de taxas, de todas as taxas, por um período mais longo, 6 meses, só parcialmente é que foi aprovado, não foi de todas, não foi do tempo todo que nós gostaríamos, mas vamos continuar a insistir nisso. A mesma coisa com as rendas por parte do comércio ou das instituições sociais da cidade que sejam inquilinos da própria Câmara Municipal de Lisboa. Também propusemos uma isenção de rendas por 6 meses, não foi tão além, ficou apenas durante um período mais reduzido, mas nós entendemos que temos que continuar a batalhar para que as pessoas consigam resistir a este embate muito duro, que consigam, em alguns casos, reconverter as suas próprias empresas, fazendo alguns investimentos para direcionar o seu negócio e, por outro lado, sentir que, apoiando-as agora, quando tivermos todas condições para retomar e ir retomando a normalidade, nós continuamos a ter as empresas com capacidade para funcionar, porque de outra maneira corremos o risco de muitas desaparecerem e da crise ser, obviamente, muito mais profunda e dolorosa. Claro. Eu antes de passar ao JP, ainda no plano da prevenção e minimização de riscos, tenho aqui uma pergunta do Francisco Paz Vasconcelos, pergunta se Lisboa tem planos de contingência para catástrofes deste género, que o Estado não tinha. Quer dizer, este plano é criado a partir do momento que existe uma crise que não estava prevista, não é? E queria que falássemos um pouco sobre isso, muito rapidamente, porque parece-me que a resposta é muito clara. E depois, sobre os 25 milhões que foram aprovados em Câmara de apoios, desses 25 milhões, 18 milhões 750 mil são para o combate ao Covid. Nesse valor está prevista a aquisição de materiais de proteção, de equipamentos de proteção e desinfetantes. Sabemos, obviamente, que há uma parte que vai para aquilo que são trabalhadores do município e trabalhadores das juntas de freguesia, que aliás temos aqui que reconhecer e agradecer o trabalho que têm feito, é que eles estão a assegurar os serviços essenciais da cidade, mas no caso do CDS, qual é a posição sobre estes equipamentos? Ou seja, não vou falar agora da questão das máscaras, mas se quiserem falar, mas nestes 18 milhões de aquisição de equipamentos, quais é que devem ser as prioridades? Há bocado falavas nos lares, será que são essas estruturas residenciais, são o terceiro setor que deve receber primeiramente estes equipamentos? Quem é que deve ser a prioridade quando a aquisição dos mesmos? Assunção. Estava a pensar que agora falava o João para irmos alternando. Mas se quiseres... João. Eu ia se calhar falar-te do relançamento económico e da economia, e já estávamos a falar da questão da prevenção, mas digam-me qual de vós quer responder. Temos esta pergunta também do Francisco Paz Vasconcelos. Falar na questão da prevenção e eu falo na questão da economia ou... Como quiserem. Estão os dois dentro do assunto, portanto. Muito eu acho que é bastante simples, ou seja, sim. Mas olha, o plano de contingência, nós não o conhecemos. Há um plano de contingência interno da própria Câmara. Agora, um plano de contingência da cidade, o que nós temos é aquele conjunto de medidas que foram anunciadas por Fernando Medina.
Há aqui um quadro de apoios que estão pensados, alguns deles ainda a ser aprovados no âmbito parlamentar, mas que não se devem esgotar apenas aí, ou seja, há um papel da administração central e deve haver um papel também da administração local. E nós vamos ter aqui duas fases, e nestas duas fases, inicialmente o foco foi sobre tratar da saúde das pessoas, e agora já temos na agenda não só tratar da saúde das pessoas, como tratar da saúde das próprias empresas. E a partir daí depois temos associado uma terceira fase, que também já está em cima da mesa, que é tratar daqueles que são os chamados excluídos da sociedade e que vivem com dificuldades de acesso à alimentação, que infelizmente estão a cair no desemprego, os números do desemprego estão a escalar brutalmente, e há aqui um papel que cabe aos municípios e que no caso de Lisboa se exigia muito mais. Quando nós comparamos aquilo que é o trabalho desenvolvido no terreno e não em propaganda, do Presidente da Câmara do Porto, do Presidente da Câmara de Oeiras, do Presidente da Câmara de Cascais, isto só para dar 3 exemplos, e no caso de Cascais, do último exemplo que ainda ontem foi anunciado que andou a fazer o Presidente da Câmara de Cascais, o Carlos Carreiras, andou a fazer uma distribuição de máscaras pelas diferentes IPSS para que pudessem ser vendidas à população a um custo residual, estamos a falar de cerca de 70 cêntimos, nós vemos nesses municípios uma enorme proatividade. No caso da Câmara de Lisboa, há medidas e que nós aprovamos e que são medidas positivas. Agora entendemos que aquela que é a Câmara mais rica do país devia ter assumido aqui um papel diferente e de mais empenhamento. Só para vos dar uma ideia do quadro financeiro da Câmara. Do ano 2019 para o ano 2020 transitaram 400 milhões de euros. Em tesouraria, em caixa, neste momento a Câmara tem 200 milhões. Ou seja, nós estamos a falar de 600 milhões de euros. Já para não falar na capacidade de endividamento da Câmara, que são mais 400 milhões de euros. E, portanto, não há aqui falta de recursos. E quando nós olhamos para o pacote e para o envelope financeiro, que é alocado, no fundo, na resposta à crise, e olhamos para uns míseros 25 milhões, eu diria que isto fica muito aquém daquilo que devia ser o papel da própria Câmara de Lisboa. E, portanto, o foco, e não é por acaso que ainda na semana passada, por exemplo, uma medida que passava pelo incentivo ao uso de máscaras na cidade de Lisboa, Fernando Medina rejeita isso precisamente porque não tem capacidade de resposta em termos de máscaras. Ou seja, quando a Câmara iniciou estas respostas já chegou tarde. Houve outros autarcas que começaram mais cedo. E esse é o lado negativo. O lado positivo, eu diria o empenhamento dos trabalhadores da Câmara. Aliás, nós vemos uma cidade que continua a funcionar e vai funcionando com esse mesmo empenhamento que diariamente nós vamos vendo a cidade continua a ter a recolha de lixo, ou seja, aquilo que são as necessidades básicas de intervenção, elas estão a ser acauteladas, com um papel e uma intervenção importante também das juntas de freguesia, mas há que destacar também aquilo que é o papel das IPSS. Há um papel notável que continua a ser assegurado pelas IPSS. No caso, no âmbito daquilo que é o fornecimento de refeições e de alimentos, por exemplo, quer o Banco Alimentar, quer a Comunidade de Vida e Paz, quer o próprio ReFood, todos eles, o CASA, o Centro de Apoio a Sem-Abrigos, todos eles, em articulação com a Santa Casa da Misericórdia e com as juntas de freguesia, conseguem assegurar uma resposta positiva. E por isso é que a Assunção elencou aqui um conjunto de propostas que apresentámos. Eu lembraria apenas, eu estava aqui a acompanhar a lista, lembraria apenas só 2 ou 3 que não foram referidas. Uma delas tem a ver com a proposta de isenção de rendas para o comércio e para as IPSS que estão instaladas em património municipal. O CDS também propôs uma isenção alargada a um conjunto de taxas e que a Câmara rejeitou, ficou no pacote mínimo, digamos assim. Em termos de taxas, reduziu-se a taxas de espaço público e de publicidade, poderia ter ido mais longe. Nós apresentámos, por exemplo, no caso do IRS, para que houvesse o desconto máximo, ou seja, que a Câmara abdicasse desse valor, e isso foi
rejeitada, assim como a isenção de taxas e tarifas municipais ao nível, por exemplo, dos resíduos sólidos urbanos, da tarifa de saneamento, ou seja, um conjunto de taxas onde a Câmara tinha a capacidade de injetar, de alguma forma, tesouraria ou garantir que essa tesouraria se mantinha nas empresas e nas famílias, e a opção foi uma opção diferente. Agora, evidentemente que o CDS apresentou um conjunto de primeiras iniciativas, vamos ver como é que a situação evolui, mas necessariamente terão que aparecer mais apoios, seja para as famílias, seja para o comércio e para as empresas, onde nós temos uma preocupação grande naquilo que é o pequeno comércio. Nós estamos a ficar e seguramente a seguir à passagem, esperemos que seja rápida, deste vírus, para nós podermos passar àquilo que é a chamada vida normal, e nós vamos ser confrontados nos nossos bairros com lojas fechadas. E, portanto, isto significa que vai haver mais desemprego. Havendo mais desemprego, significa que há maiores problemas sociais. E, portanto, o CDS aí manterá a atenção e terá o poder de iniciativa que tem tido na Câmara de Lisboa. João, eu antes de passar ao ponto do relançamento económico, deixava também aqui 2, 3 perguntas que foram feitas por pessoas que estão a assistir, que eu agradeço terem colocado estas mesmas questões, e que têm a ver ainda um pouco com a prevenção e minimização de riscos, mas que também já têm a ver com as taxas e com os impostos que acabaste de falar, nomeadamente das propostas que o CDS fez e aquilo que foi recusado na reunião de Câmara. A nível da prevenção, perguntam-nos, o Pedro Pinto Monteiro, pergunta se está prevista, à semelhança de outros países, a desinfecção de espaços públicos. A verdade é que nós temos tido anúncios que em Lisboa está a ser feito, mas eu, por exemplo, vivo aqui no Saldanha e ainda não foi feito nada, e é uma zona de enorme passagem de pessoas e ainda os veículos continuam a circular. E, portanto, perceber o que é que poderá estar aqui a falhar, ou este processo é demorado por si mesmo, está a haver Diogo teve uma quebra. Eu deixei de te ouvir. Deixei-te ouvir, Diogo. Se calhar posso pegar naquilo que destes 18 mil euros, porventura, deixámos-te ouvir por um bocadinho, Diogo. Deixámos-te ouvir aqui meio minuto. Foi? Não, então volto mas um bocadinho dizer atrás. Que aqui no meu bairro ou aqui na minha rua, depois a partir daí deixámos de ouvir. Ok, portanto, estava a dizer que aqui, eu que vivo no Saldanha, não houve nenhum processo de desinfecção, e é uma zona central onde passam ainda muitas pessoas, mesmo em tempo de isolamento. Depois, o João Galhofe, não é uma pergunta, faz uma afirmação, mas diz que a Câmara já adquiriu máscaras não cirúrgicas suficientes para distribuição gratuita ou a preço residual. A verdade é que ainda há pouco tempo, enquanto deputado municipal, estive a ouvir Fernando Medina e ele dizia que tinha milhares de máscaras para distribuir, mas não o fazia porque não havia altura. Isto foi há 6 dias, 7, não havia uma indicação por parte das entidades oficiais de uso generalizado das máscaras em contexto social. Também gostaria de saber a vossa opinião. A verdade é que essas máscaras, pelos vistos, já existem, pode não ser um número suficiente, como foi a aquisição que Cascais fez, mas, e voltando à pergunta que coloquei há bocado, para quem se deve priorizar a distribuição destes materiais? Deve ser aos cidadãos, deve ser às IPSS, que têm em particular os grupos de risco a seu cargo, nomeadamente os idosos. Qual é que deve ser aqui a prioridade? E depois colocar ainda uma pergunta que tem a ver então com as taxas, que foi feita pelo Paulo Alexandre Ramos, pergunta qual é que é a posição do CDS em relação ao IMI, ou seja, o IMI é um custo que as famílias têm, e se era possível, dentro daquilo que são as competências, obviamente, do município, fazer algo para reduzir o IMI ou isentar o IMI. Eu acho que as duas primeiras é melhor ser a Assunção, não é, Assunção? E eu diria que a última é o João Pedro Gonçalves Freire, porque tratou desse assunto precisamente no Parlamento. E terá alguma coisa para dizer sobre isso, porque o IMI tem que ter uma norma habilitante no próprio Parlamento, e obviamente que o CDS entende que devemos reduzir o IMI e ajudar também às finanças das famílias e das empresas por essa via. Em relação aos pontos que focaste, Diogo, uma das nossas primeiras propostas, não nesta reunião de Câmara, mas na outra ainda anterior, tinha precisamente a ver com a intensificação da limpeza do espaço público, da lavagem das ruas. A resposta que obtivemos foi que já estava a ser feito tudo o que era possível e que se aguardavam mais, enfim, produtos e materiais para intensificar, mas nós fizemos essa proposta muito concreta e tocámos nesse assunto e continuaremos a tocar. Portanto, é muito útil qualquer informação que tu e qualquer município nos queiram ir transmitindo sobre o que em concreto se está a passar
de diferente ou não na sua rua, no seu bairro, é muito útil para nós sabermos, porque agora também mais confinados precisamos que esta rede de municípios preocupados e empenhados na própria cidade nos vá dando essa informação muito localizada. Uma outra medida que nós propusemos, e essa foi aprovada, não exatamente no texto original, mas enfim, preservando o seu sentido, foi de que nós propunhamos que houvesse uma intensificação dos dispensadores para a higienização das mãos em pontos críticos. A proposta inicial até era em todas as saídas do metro, paragens de autocarro, depois a versão consensualizada ficou em locais, enfim, a escolher na cidade, mas de grande tráfego, centrais, relevantes, e assim ficou para que as pessoas também que continuam a circular na cidade, e eu lembro que os transportes públicos não fecharam e são um polo naturalmente crítico para efeito de contágio, era importante que, pelo menos nas zonas de maior fluxo de pessoas, pudesse haver essa possibilidade de, com toda a facilidade, higienizar as mãos através do gel desinfetante ou de outro método possível. Em relação às máscaras e outro equipamento de proteção individual, Diogo, aquilo que eu vou sentindo nas reuniões de Câmara, aliás, verbalizado pelo próprio Presidente da Câmara, é que não quer ir além do Governo e quer estar alinhado com as indicações e com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. E eu até tive a oportunidade de relembrar na última reunião que às vezes nós fazemos bem em andar um bocadinho mais rápido e em sermos mais proativos. Eu recordo, por exemplo, se nos conseguimos recuar aqui umas 3, 4 semanas atrás, quando a Câmara de Lisboa, e bem, fechou os museus, e depois, nessa noite ou 2 dias depois, na conferência de imprensa, depois de uma dita reunião do Conselho Nacional de Saúde, a indicação era de que não deveria ter havido fecho, ou não havia indicação para se fechar. Tivemos reunião de Câmara no dia a seguir, foi dia 12 de março, e nesse dia o Presidente Fernando Medina estava com a preocupação de fazer uma pergunta formal à Direção-Geral de Saúde sobre o que é que afinal deveria ficar aberto ou fechado. Eu recordo-me que fiz uma intervenção dizendo que não tivesse muita preocupação ou rapidez nessa pergunta, porque se calhar a realidade ia ultrapassar esse momento. E a verdade é que 2 dias depois ou 3 estávamos em estado de emergência e a indicação era para fechar tudo. E, portanto, aquilo que eu vou sentindo semana após semana é que muitas vezes a Câmara, enfim, a maioria na Câmara e o Presidente da Câmara reservam-se para uma posição de ir atrás das indicações do Governo e da Direção-Geral de Saúde, quando outras câmaras são mais ativas. E no caso dos equipamentos de proteção individual é a mesma coisa. E de facto Fernando Medina diz que tem, nós não sabemos se tem ou não vimos, acreditamos que sim, com certeza, mas ainda não está a fazer essa distribuição, porventura porque está à espera de indicações. Mas também aqui já ouvimos a Direção-Geral de Saúde no início disto tudo dizer que não valia a pena e que as pessoas não tinham que usar máscaras e de repente começou a dizer que agora se calhar já têm de usar. Eu acho que tem mais a ver com a disponibilidade do material do que propriamente com a adequação desta resposta, mas se calhar era mais aceitável e mais honesto dizer não temos para todos, não conseguimos comprar para todos em tempo útil, agora esperemos que a nossa indústria dê aqui uma grande ajuda, como está anunciado, e ainda bem, ficamos muito satisfeitos por isso e congratulamos todos aqueles, e há muita indústria que pro bono está a trabalhar nesse sentido, mas a verdade é que mais vale dizer não temos para todos e portanto temos que priorizar, e qual é a prioridade, e quando tivermos para todos então poderemos alargar. Naturalmente que na nossa perspectiva a prioridade tem de ser para aqueles que estão em grupo de risco e em situação de maior fragilidade e portanto os idosos naturalmente com prioridade, aqueles que têm contacto com mais pessoas, com o público e por aí fora à medida que haja essas disponibilidades. Também não seria pior, quando ainda não há as ditas máscaras, a própria Câmara explicar como é que caseiramente se pode também fazer uma máscara e ter, se calhar não toda a eficácia, mas alguma eficácia. Claro. E tem bons exemplos de medidas já tomadas, quer pelo município de Cascais, mas também a Mafra, que tem distribuído a toda a população um kit de proteção. JP, em relação à questão do IMI para as famílias, eu juntava aqui uma pergunta do Luís Delgado, que é exatamente sobre o IMI, mas se há possibilidade de uma redução
ou não pagamento de IMI para as micro e pequenas empresas, ou se há alguma medida que está contemplada por parte do Governo e tenha sido discutida na Assembleia da República, uma vez que também estás com essa pasta, digamos assim, no Parlamento. Então, respondendo aqui ao Pedro e ao Paulo, nós apresentámos, não formalmente, não em papel, mas na discussão daquilo que podiam ser as propostas numa reunião de Câmara, daquilo que podiam ser as iniciativas do próprio município, e na altura uma das questões que levantámos foi precisamente a questão do IMI e a respectiva isenção. E na altura foi-nos respondido por Fernando Medina que haveria até, ele tinha dúvidas relativamente, em termos da própria lei, se a Câmara podia fazê-lo, e o CDS, no Parlamento, numa alteração, uma proposta de lei do Governo, apresentou uma proposta no sentido que as câmaras municipais pudessem estar autorizadas a conceder uma moratória a redução ou isenção de IMI, caso o entendessem. E, para nosso espanto, esta proposta foi rejeitada por toda a esquerda e pelo próprio PSD. O PSD, com uma razão de princípio, queria votar contra todas as propostas, se bem se recordam, porque eram mais de 100 propostas que estiveram em discussão no Parlamento. O que é certo é que esta proposta acabou por ser rejeitada e, portanto, se não há a redução de IMI, no caso do município de Lisboa, deve-se pela posição que o Partido Socialista assumiu no Parlamento e também na própria Câmara de Lisboa, onde nunca manifestou grande interesse em baixar aquilo que é a carga fiscal que existe na cidade. E, portanto, tal como no IMI, que infelizmente, como vimos, está rejeitado e, portanto, por aí não haverá, isto respondendo à possibilidade da isenção, portanto, a resposta é não, não pelo facto de nós não termos tido a iniciativa e essa mesma vontade, mas porque a maioria que governa a Câmara não está disponível e também no Parlamento não esteve. Em relação a outros impostos e a outras taxas, como eu dizia há pouco, infelizmente há muito pouca sensibilidade, pelo menos para já, para poder baixar essas taxas. Estas taxas e estes impostos têm um peso grande naquilo que são os custos operacionais das empresas. E, portanto, neste momento, principalmente em empresas cuja faturação e atividade reduziu abruptamente, deveria haver uma atenção especial. E daí que o CDS, como a Assunção dizia há pouco, apresentou uma proposta na Câmara de Lisboa para a constituição de um fundo de 200 milhões, que podia ter uma componente de, diria, a fundo perdido, na medida em que era um apoio direto, mas não numa lógica de empréstimo, e depois poderia ter uma outra vertente, essa sim, em termos de garantias de uma linha de crédito. Infelizmente isso foi rejeitado e as prioridades desta maioria são outras. Temos que respeitar, é a democracia a funcionar, mas se a gestão fosse da Câmara, fosse do CDS, havia opções bem diferentes àquelas que estão a ser tomadas. Deixa-me só juntar uma coisa, não sei se vocês repararam, mas hoje saiu o resultado de um inquérito que o INE fez às empresas portuguesas, um inquérito rápido e excepcional, precisamente para aferir da sua situação neste quadro da pandemia, e a verdade é que 50% das empresas disseram que não se aguentariam mais de um mês ou 2 meses, 40% 2 meses, 10% 1 mês, se não houvessem medidas extra, para além do que já foi anunciado e que está em prática, para as poder apoiar. Portanto, é crítico, de facto, haver mais apoio, e aí também se vê nos resultados desse inquérito que as empresas que estão mais fustigadas e que têm mais dificuldades são, obviamente, as mais pequenas, porque não têm tanto músculo financeiro, nem capacidade de se aguentarem por muito mais tempo, algumas delas com uma quebra total da atividade, outras com uma quebra muito significativa da atividade. E, portanto, eu acho que esse inquérito nos dá um sinal muito claro de que é preciso fazer mais alguma coisa. Eu, quando o li, pensei, de facto, nós temos que continuar a persistir naquilo que são as propostas que temos vindo a apresentar, que são sempre algumas rejeitadas, como o JP dizia agora, quer no Parlamento, quer na Câmara, por exemplo, esta do IMI, outras rejeitadas na Câmara, outras acolhidas, mas acolhidas numa versão XS, como por exemplo a das taxas. Nós queremos toda a isenção de todas as taxas durante 6 meses, o que ficou foi só publicidade
e ocupação de espaço público e até junho, e portanto nós achamos que temos que continuar a acompanhar no tal pequeno grupo para acompanhar a situação económica da cidade. Vamos ter também toda a atenção, mas nas reuniões de Câmara vamos continuar a insistir com esta dimensão de apoio à resiliência económica das nossas empresas. Deixa-me só dar aqui um apontamento em relação ao comércio e às empresas. Temos chegado a informações que há imensas dificuldades em aceder às linhas de crédito do governo, a tudo isto que é anunciado, e quando nós estamos a falar nos pequenos comerciantes, muitas vezes em estruturas familiares com 1, 2, 3 pessoas, essa dificuldade ainda muitas vezes é maior, porque ou não conhecem os procedimentos, portanto há outro grau de dificuldades. E o Estado devia dar o exemplo. Devia dar o exemplo em quê? Em faturas que estejam pendentes de pagamento a fornecedores, o Estado devia ser o primeiro a liquidar o quanto antes essas faturas como forma de introduzir capital, dar tesouraria a essas mesmas empresas. Eu vou dar apenas um exemplo. Chegou-me uma informação ontem que o Metropolitano de Lisboa, em relação a alguns fornecedores, e portanto chegou-me por via 2 empresas, mandou um e-mail, estamos a falar do Metropolitano de Lisboa, onde o acionista é o Estado, não há mais acionistas, não há mais nenhum acionista que não seja o Estado. E nesse e-mail enviado pela empresa aos fornecedores, o que é dito é que neste momento não têm condições para poder liquidar as faturas que estão pendentes. E portanto, quando o próprio Estado, que numa altura destas não faz um esforço no sentido de liquidar as faturas que têm pendentes, nós estamos a falar de muitos milhões de euros que deviam estar nas empresas e que estão no Estado. E, portanto, o sentimento de asfixia nas empresas é enorme. E isto tanto vai desde a microempresa, nós temos estado em contacto com desde a microempresa até à grande empresa, há dificuldades várias. E o problema é que o tempo que se está a consumir pode ser o tempo de destruição, não só de valor da empresa, como pode tornar a empresa absolutamente insolvente. E isto é absolutamente preocupante. Porque se nós não acudirmos rapidamente e não conseguimos chegar com uma resposta rápida às empresas, isso significa que nós vamos ter números de desemprego absolutamente assustadores. E, portanto, a situação social vai se agravar. Daí que, e volto a insistir, o fundo dos 200 milhões era precisamente para acudir a estas situações de emergência. Não, a Câmara de Lisboa, a Câmara mais rica do país, com os cofres cheios, não pode fingir que o problema do comércio é um problema de outros, que é um problema da administração central. Não, é um problema da cidade. Não há cidade sem comércio e, infelizmente, eu suspeito que nos próximos 3 meses vamos assistir a situações graves na cidade de Lisboa ao nível do comércio. Quanto a isso, eu não tenho a mais pequena dúvida. E é por isso que, obviamente, que o CDS acha que o valor e as isenções que estão previstas para as micro, pequenas e médias empresas é muito pequeno, e deixar apenas aqui uma nota que não falámos de que, como a Associação disse, a isenção de taxas de ocupação de via pública e velocidade que foi aprovada em reunião de Câmara tem como prazo temporal junho. Ora, isso não cria nenhuma confiança nas empresas, e o que o CDS apresentou foi exatamente que esse período de isenção, não só das taxas aprovadas, mas também daquelas que o CDS apresentou e foram chumbadas, e as tarifas de saneamento e resíduos sólidos, que sabemos e bem como pesam na fatura que recebemos em casa da EPAL, fosse até aos 6 meses subsequentes ao final do estado de emergência. E, portanto, pensar aqui a longo prazo, porque hoje em dia, e vamos então falar do comércio local, que é o que está a pior na cidade de Lisboa, um comerciante, quando tem que reequacionar o seu negócio, se o fecha, se entra em layoff, e estamos a falar de 2, 3 funcionários, se tenta pensar em reconverter a sua atividade, vai tomar essa decisão daqui a um mês e pouco, e portanto não pode estar, a Câmara tem que lhe dar estabilidade e previsibilidade. Previsibilidade de isenção de taxas até daqui a 2 meses não parece que ajude muito o tecido empresarial e económico da cidade. Eu, antes de irmos à questão da economia, porque é muito importante, e ainda esta semana o Ministro das Finanças veio dizer que no segundo trimestre provavelmente teremos, em relação ao período homólogo, uma descida de 20% do PIB, portanto isto demonstra bem o impacto que isto vai ter nas empresas e em particular na cidade de Lisboa, que temos muitas micro, pequenas e médias empresas. Colocar só aqui uma questão que faz parte do ADN do CDS e tu, JP, tiveste um papel importante nessa área, que nos é colocado pelo Pedro Ferreira de Carvalho e que está preocupado pelo facto de haver muitos refúgios na cidade, que faziam um trabalho meritório,
fecharam. E, portanto, o que é que acontece às empresas, às entidades que forneciam bens alimentares a esta instituição, em particular ao ReFood, mas também outras ao Banco Alimentar, que ainda está a funcionar, e o que é que tem acontecido, ou o que é que está a acontecer aos beneficiários desse mesmo apoio? Tens informação? Deixa-me só clarificar o seguinte, o ReFood, naqueles primeiros dias de confinamento, efetivamente encerrou os núcleos que tinha espalhados pela cidade, precisamente porque aquilo que são a rede de voluntários ficaram em casa, e depois havia o problema também dos cafés e dos restaurantes que estavam fechados. Neste momento os ReFoods estão praticamente todos abertos. Até há uma semana atrás havia apenas 2 que ainda estavam a ser reativados, mas há aqui, e eu acho que se há setor em que é preciso tirar o chapéu, é precisamente da restauração, porque não fechou portas completamente em muitos casos e virou-se para o takeaway, encontrando ali uma alternativa. O que significa que estas instituições, designadamente o ReFood, mas a Comunidade Vida e Paz, como eu referi há pouco, ou o CASA, que são aquelas mais representativas na cidade de Lisboa, em termos daquilo que é o apoio alimentar, elas continuam a ter como fornecimento de refeições aquilo que são as grandes superfícies, ou seja, designadamente o Pingo Doce. O Continente não fornece refeições, apenas fornece pão e bolos, mas no caso do Pingo Doce continuaram a fornecer refeições, mesmo tendo existido quebras nos próprios supermercados ao nível desse takeaway. E, portanto, o que é estranho, e nós questionamos isso na Câmara de Lisboa, o que é estranho é que o vereador com responsabilidade nessa área, o vereador do Bloco de Esquerda, não tenha feito um único contacto, por exemplo, com o ReFood. E isso é estranho. Mesmo, para terem uma ideia, ao nível do Banco Alimentar, a coordenação que está a ser feita é entre o Banco Alimentar e a Junta de Freguesia. E, portanto, parece que há aqui uma espécie de missão coletiva da própria Câmara em alguns domínios. Há noutros que está a fazer bem, como é evidente, e por isso é que não é por acaso que nós apoiámos a proposta e a maior parte das iniciativas que foram apresentadas. Agora, são iniciativas que ficam aquém. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa também tem estado bastante empenhada naquilo que é o fornecimento de refeições e, portanto, a pouco e pouco as instituições voltam a ter os voluntários e esse fornecimento, tanto quanto eu me pude perceber, neste momento não está a ter quebras. Teve-o nas últimas semanas, mas neste momento penso que isso já não existe. Muito bem. Sobre o relançamento económico, como estava a dizer, o panorama não é o melhor. Sabemos que se calhar esta crise estima-se que terá impactos na economia a um ano e meio, daí que as medidas que a Câmara tomou e os prazos que colocou de benefícios e de isenções são muito curtos. O que é que se poderá fazer mais para ajudar as empresas de Lisboa? Tendo em conta aquilo que são as linhas de crédito apresentadas pelo Governo e aquilo que já são as medidas que a Câmara apresentou e que já percebemos que são muito curtas para aquilo que são as necessidades de quem tem que, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, tomar uma decisão sobre o seu negócio. E é preciso perceber que grande parte do comércio da cidade de Lisboa, e todos nós o conhecemos muito bem, nós estamos a falar muitas vezes de negócios de família. Marido e mulher trabalham ao balcão de um café e têm um empregado. E, portanto, não é mais do que isto. Portanto, estamos a falar do sustento de uma família, não só da manutenção de uma empresa e dos postos de trabalho, mas também de uma família. O que é que se poderá fazer mais nos próximos tempos para ajudar a economia da cidade e começar a preparar, porque também é muito importante esse caminho, começar a preparar o relançamento económico na cidade de Lisboa? Olha, Diogo, eu penso que é preciso intensificar as medidas, não só em tudo aquilo que nós já apresentámos e que corresponde de facto a encargos sobre as empresas e que pesam muito em particular de forma mais significativa nas mais pequenas empresas, e estamos a falar, já aqui o referimos mais que uma vez, das isenções de taxas, de outros encargos, de impostos que pesam sobre o tecido económico. Acho que tudo isso tem que ter uma isenção muito mais abrangente e muito mais generosa e, portanto, nós vamos continuar a batalhar por isso, mas depois nós achamos que tem de haver apoios diretos. Quando nós falamos em 200 milhões de euros, um fundo de 200 milhões de euros para apoiar diretamente e injetar dinheiro na tesouraria, dar liquidez às empresas, é isso mesmo.
Eu devo dizer que, enfim, nós somos sempre marcados pelo nosso passado e pela nossa experiência, como é evidente, e eu tive a alegria grande de ter estado 4 anos com o encargo ministerial da Agricultura. E na agricultura, como vocês têm ideia, há muitas situações que saem do controle dos agricultores e de quem quer que seja. E de repente há casos em que é preciso de facto apoiar estes agricultores sob pena de eles não terem condições para subsistir e para depois terem a tal rede que nos permite ter alimentos todos os dias na nossa mesa. E por isso mesmo sempre houve na política agrícola comum e depois nos instrumentos nacionais que a aplicam formas de apoiar diretamente estes agricultores com dinheiro a fundo perdido, obviamente com justificação, com razão de ser, com prioridades, socorrendo as situações de maior aflição, mas para garantir que as pessoas conseguem ultrapassar os momentos de dificuldade, sejam os vendavais que atiram as estufas pelo ar, sejam as situações de fenómenos biológicos extremos, etc, etc. E isso existe e tem enquadramento legal. Eu não vejo porque é que na cidade de Lisboa, quando nós de repente temos o setor, por exemplo, do alojamento ou da restauração, volto a invocar estes dados do inquérito do INE, que tiveram um impacto na casa dos 98%, porque é que nós não, por exemplo, começamos por esses setores apoiando-os de uma forma mais significativa a fundo perdido, para que possam manterem-se à tona, digamos assim, e depois estarem no momento de retoma da economia da própria cidade. Esta proposta foi apresentada, nós defendemos-la, como o João Pedro Gonçalves Pereira aqui o referiu no início, foi feita de forma cuidadosa, mostrando as contas que nos permitem sustentar que existe margem para esta opção política. Agora, não foi entendido que fosse uma prioridade. Nós continuamos a achar que é uma prioridade injetar dinheiro na economia, nas empresas, para que elas possam manter-se à tona, não afundar e conseguir resistir para depois poderem concorrer a outros mecanismos para a reconversão da atividade, para novas atividades, etc, etc. Agora, se nós não conseguimos apoiar minimamente o que existe, vai ser muito, muito difícil e acho que neste momento é uma exigência que se impõe. Nós vamos continuar a batalhar muito, muito por isso. JB. Só queria acrescentar o seguinte, que é... É explicar aqui, nós temos falado sucinta, porque nós estamos com o tempo um bocado contado. Mas este ponto parece-me importante, Diogo. Sim, mas só dizer-te o seguinte, que era se calhar explicar porque é que são 200 milhões e que no caso das empresas havia uma linha que seria uma linha de crédito e por outro lado uma verba a fundo perdido para estas empresas. Depois pudesse explicar de forma sucinta também? Sim, vamos lá ver, nós não gerimos a cidade, quem gera a cidade é a maioria que foi eleita para governar e que se constituiu como maioria. A nossa estimativa que fizemos foi com base naquilo que é a realidade e a dimensão do número de comerciantes na cidade. Nós temos qualquer coisa como cerca de 20 mil empresas na cidade de Lisboa, com diferentes dimensões, evidentemente, mas há uma parcela muito significativa que é uma parcela de microempresas, as tais estruturas familiares que tu falavas há pouco. Mas eu queria só acrescentar aqui uma pequena nota que tem a ver com o seguinte. Nós temos falado do comércio e das empresas, mas não nos podemos esquecer de um setor que tem a ver com as coletividades esportivas ou com a própria cultura. Há uma realidade, quer dizer, os nossos hábitos nos próximos meses, seguramente, mesmo quando o vírus for embora, esperemos todos que vá rápido, os nossos hábitos vão se alterar naturalmente, quer dizer, aquela lógica, por exemplo, atividades como concertos, mesmo determinadas provas esportivas que metem multidões, e portanto há aqui um conjunto de forças vivas da cidade que trabalham nestas áreas e que neste momento estão completamente desprotegidas. É certo que o Governo, ainda agora foi anunciado, cerca de 1 milhão de euros para apoiar a cultura. Mas não pode ser só a cultura, porque no caso, por exemplo, do desporto, nós estamos a falar de muitas coletividades que não passam por a carolice. Eu falo até da minha, onde sou presidente do caso do cicloturismo, onde não temos funcionários, portanto, o que tenho, no fundo, são reformados que se disponibilizam a ajudar aquela coletividade.
Mas o nosso vizinho ao lado, que é o Rugby de São Miguel, o Rugby de São Miguel tem funcionários, e não são poucos. E, portanto, no momento em que a prática desportiva parou, o rugby, que neste caso é um clube de rugby, deixou de ter aulas, de ter atividade física. Todos aqueles professores, todas aquelas pessoas que em muitos casos estão numa situação precária, que muitas vezes são recibos verdes, neste momento não têm vencimentos e, portanto, as coletividades esportivas, culturais, recreativas, também tem que haver um olhar especial para elas. Portanto, aí seguramente que o CDS também terá uma iniciativa proximamente. Agora, no caso das empresas, porque nós podemos estar, isto é como a questão dos gestores, eu acho muita graça esta conversa que tenho ouvido nos últimos tempos, e designadamente as posições do governo, que não querem considerar os sócios gerentes. E, portanto, no fundo, podem-se criar aqui apoios para se tentar assegurar emprego, mas esquecem-se de uma coisa, é que se o sócio gerente não tiver qualquer tipo de remuneração, a empresa desaparece. Parece-me óbvio. E desaparecendo isso, desaparecem também aquilo que são os empregados, os trabalhadores. E basta ver com o comércio local em Lisboa, a maior parte dos sócios gerentes são também trabalhadores, não é? São também trabalhadores, exatamente. Portanto, nós temos insistido, nós apresentámos no Parlamento precisamente também já uma iniciativa e que também ela foi rejeitada, e iremos retomar agora, brevemente no Parlamento, outra vez outra iniciativa do mesmo âmbito. Agora, há uma necessidade urgente de injeção de capital. E por via deste fundo que nós apresentámos, dos tais 200 milhões, era o mecanismo certo para acudir neste momento às empresas. Porque, vamos lá ver, se as empresas, na estrutura de custos de uma empresa, o que é que pesa mais? Pesa mais são salários, é a massa salarial, são os custos muitas vezes de rendas, são os custos de energia, principalmente são os custos mais importantes. Através de um fundo com esta natureza, nós podíamos acudir não só aos salários, como, por exemplo, às rendas. E se calhar as juntas de freguesia, até com a disponibilidade financeira que têm, em muitos casos, podiam dar uma ajuda na componente de energia. Ou seja, era um apoio, e que tem que ser um apoio temporário, durante o período em que está o Covid, mas também haverá um momento pós-Covid. E nesse momento pós-Covid, porque, vamos lá ver, e não vale a pena, eu ainda dizia isto hoje no Parlamento a propósito da TAP, não haverá um dia em que nós estalamos os dedos e em que as coisas voltam a funcionar normalmente. Não. Isto vai se retomar em dias diferentes, dependendo dos setores e provavelmente dependendo da região do país. E, portanto, os poderes públicos, seja ao nível central, seja ao nível local, e aqui a responsabilidade local aumenta, como é evidente, têm que ter a sensibilidade de poder dar uma resposta para poder tentar manter e segurar aquilo que é a vida de uma cidade. Uma vida de uma cidade não é só praças e pracetas, é muito mais do que isso, é para pessoas. Portanto, se nós não tivermos comércio, temos uma cidade absolutamente triste. E por isso é que nós insistimos, e como a Assunção dizia há bocado de bem, nós vamos continuar a insistir nestas matérias na Câmara de Lisboa. Não deitamos a toalha ao chão. E não deitamos precisamente porque vão começar a surgir casos nas próximas semanas, seguramente, de comerciantes e de empresas que não têm capacidade de continuar a trabalhar. Aí já temos recebido relatos. Bem, o tempo voa e temos aqui várias perguntas sobre vários temas, muitos deles sobre como é que vai ser a cidade. Provavelmente será uma nova cidade que nós não conhecemos e a nossa vida também vai mudar. Qual vai ser a cidade pós-pandemia e algumas ainda sobre algumas medidas da Câmara e, portanto, temos muitas perguntas, vou tentar colocar o máximo delas e depois pedimos também responder de forma muito sucinta. A primeira também tem a ver com o plano de investimentos, ou seja, é importante haver investimentos na cidade, isso também faz com que a economia trabalhe, as empresas tenham trabalho, mas a Câmara tem um plano de 620 milhões para investimentos. Sabemos que a Câmara vai ter uma redução drástica de receitas. Faria sentido que a Câmara refletisse novamente, e quem tem o poder na Câmara, e priorizasse dentro dos investimentos prioritários, passando a redundância, quais é que devem seguir em frente, que se calhar como as escolas, como os centros de saúde que estão necessários na cidade, é uma pergunta que vos deixava. E agora colocámos várias, colocadas pelos nossos, quem nos está a acompanhar no Facebook do CDS Lisboa, que volto mais uma vez a agradecer por se manterem aqui connosco. Há várias sobre, como disse, a retoma à vida, entre aspas, normal, nunca será igual, provavelmente, mas, por exemplo, José Ferreira, que nos diz que mora em Oeiras, trabalha em Lisboa,
E, portanto, o que é que estará pensado pela Câmara na abertura da cidade a estas pessoas que todos os dias voltam? E isto cruza-se com várias perguntas que nos fazem, o Luís Delgado, o Júlio Reis Silva, sobre a questão dos transportes. Nós estamos a ter um aumento do uso da viatura particular e sabemos que os transportes públicos, obviamente, não estão sempre utilizados neste momento, as pessoas estão em confinamento, mas a verdade é que também não houve um crescimento tão exponencial da oferta de transportes públicos como houve na oferta de espaços sociais. Portanto, esta é uma das questões. Mais questões que aqui temos. A Sofia Pires Borges pergunta sobre as queixas referentes para aceder aos benefícios que foram anunciados pelo Governo. Penso que o JP já falou sobre essa matéria, dessa dificuldade. A Laurinda Botinhas pergunta-nos o que é que tem sido feito para evitar que os sem-abrigo não sejam infectados. Se há medidas de higienização nos bairros sociais das Geválias. Isto temos aqui perguntas até de várias pessoas que moram em bairros sociais. Todas elas temos aqui 3 pessoas que fazem a mesma pergunta, dizem-nos que não tem havido qualquer medida de desinfecção dos locais, presumo, de espaço público, e esta é uma matéria extremamente importante. Depois uma sobre cultura, do ponto de vista daquilo que são as coletividades, já falámos de associações, e aquilo que eram, as atividades estavam previstas a serem efetuadas e pagas, digamos assim, subsidiadas, apoiadas, como participadas pelas juntas e pela Câmara, o que é que está previsto acontecer. O decreto de lei também que foi aprovado na Assembleia da República já diz, não é? Portanto, tudo o que há compromissos tem que ser pago 50% e depois para a frente pode-se realizar a mesma iniciativa. Depois pergunta ao Nuno Vasconcelos, sabe que, neste caso até foi a Conselho do CDS, fez uma proposta para que houvesse um contributo extraordinário de um valor fixo a todas as marchas da cidade, uma vez que não há festas este ano, e ele pergunta se para o ano que vem estas marchas devem, no entender do CDS, serem prejudicadas naquilo que é o valor todos os anos a Câmara transmite. Ou seja, se os 7.500 euros foram aprovados este ano para cada marcha, se vão ser reduzidos para o ano que vem. Não parece faça muito sentido, mas gostava de ouvir a vossa opinião. E porquê? Porque a GEAC não tem dito nada sobre esta matéria aos organizadores das marchas. Depois, Ricardo Malhão, e desculpem que são várias perguntas, mas tenho que as fazer todas, quase todas. O Ricardo Malhão pergunta como é que se explica que o parque de reboques da EMEL não tenha parado e esteja sem espaço para mais um carro, quando a EMEL se diz que parou a sua atividade, não tem fiscais na rua, não há cobrança, os pequenos não funcionam pelo perigo de contágio. Como é que existe parques de estacionamento da EMEL que estão completamente cheios, sabendo que a ação da EMEL neste momento, a nível de reboque, daquilo que foi anunciado pela administração da EMEL e também pelo vereador da área, é que só seriam rebocados carros que estivessem a impedir a passagem de veículos prioritários. E depois há várias pessoas que nos perguntam, dentro da economia, como é que vai ser o relançamento do turismo na cidade, que dificuldades vai enfrentar, e a questão do mercado imobiliário. Como é que o mercado imobiliário está neste momento? Sabemos que no mercado de arrendamentos já há alguma redução dos valores, mas ouvir a vossa opinião sobre a questão da mediação imobiliária e também do licenciamento urbanístico da Câmara de Lisboa, como ouvimos esta semana por várias vozes, está muito atrasado. E o que as pessoas querem é uma resposta, seja deferimento ou indeferimento dos processos, as pessoas precisam ter uma resposta e sabemos que há milhares de processos que estão parados na Câmara. Deixo para já estas perguntas e depois veremos se teremos tempo para mais, já são muitas. Diogo, já são muitas, vamos ver se consigo tocar em pelo menos algumas delas, e o João Pedro certamente noutras, para também não nos estarmos a repetir. Começando por agradecer ao Ricardo Malhão, que nos reporta o caso da EML, e pelas pessoas moradoras dos bairros geridos pela Gebalis, que nos reportam também a ausência de medidas específicas de higienização. Era isto que eu dizia há pouco. É importante termos essa informação muito concreta e localizada para podermos também na Câmara confrontar os vereadores responsáveis por estas áreas e, no fundo, exigir mais ação e, sobretudo, o cumprimento da palavra que foram dando nesse sentido e, portanto, esse agradecimento tomamos boa nota. Depois, em relação às perguntas que foram colocadas sobre como é que vai ser a cidade pós-pandemia, como é que vão funcionar os transportes públicos, como é que as pessoas se vão mover, etc, etc. Duas notas. Primeiro, eu acho que, olhando para algum lado mais ou menos mau, ou se calhar
positivo de tudo isto é que nós demos um salto digital, todos nós. Eu acho que os alunos nas escolas, os pais a trabalhar à distância, as instituições a terem que dar um salto. Nós próprios temos batalhado por isso na Câmara Municipal de Lisboa, para digitalizar tudo. Tem sido um ponto que o CDS foca muitas vezes para se poder fazer trabalho à distância com plataformas, etc. Eu acho que isso vai induzir novas formas de trabalhar no futuro. Uma coisa é, de repente, as famílias estarem todas em casa e às vezes é muito difícil, uns a terem aulas, outros a trabalharem à distância, com coincidências, com a internet a ir abaixo. Isso, obviamente, que não se vai repetir e bem, mas outra coisa é as pessoas, se calhar, como perguntava alguém que mora em Oeiras e todos os dias vai a Lisboa, se calhar não precisará de ir todos os dias a Lisboa, se calhar pode ir 2 vezes por semana a Lisboa, 3 vezes, para uma reunião específica, mas pode fazer uma parte do seu trabalho a partir de casa. Eu devo dizer que sempre fui muito defensora do teletrabalho, na medida em que ele é adequado e é uma vontade do próprio funcionário, do próprio trabalhador, porque isso pode lhe trazer maior agilidade na sua vida, nomeadamente uma melhor conciliação da sua vida profissional com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar, e pode em muitos casos ser amigo do ambiente, porque há menos deslocações e há nesse aspecto também alguma vantagem do ponto de vista ambiental. Portanto, o ponto 1 é, eu acho que as coisas vão mudar. Obviamente que nós somos seres gregários e há coisas que funcionam bem à distância, mas há outras que não são substituíveis e precisamos de um contacto mais próximo, mas eu acho que as relações de trabalho também se vão mudar e há aqui um salto digital, uma sofisticação que pode ser agora usado em benefício, já não num quadro de obrigatoriedade e de confinamento, mas em benefício das pessoas, das suas famílias e também das suas empresas, dos locais de trabalho, dos empregos que têm. Depois eu continuo a achar que o transporte público na cidade de Lisboa só se revoluciona com uma expansão a sério do metropolitano de Lisboa, não é aquela coisa da linha circular que não faz sentido, mas é de facto uma expansão a sério, nomeadamente com prioridade para a zona ocidental, que sim permite alterar de forma significativa aquilo que é a mobilidade da cidade de Lisboa, e acho que devemos continuar a batalhar por isso mesmo. No que respeita a questões que colocaste sobre, e agora como é que é a retoma, como é que é o turismo, como é que isto tudo vai funcionar. Eu acho que isto não depende só de nós, depende de todo o mundo, depende, por exemplo, de saber se vamos ter uma vacina ou se vamos ter uma cura em curto período ou não. O retomar da confiança está diretamente ligado a uma evolução científica, ao aparecimento no mercado e uma resposta eficaz para esta pandemia que nós ainda não sabemos quando é que vai acontecer, desejamos todos que seja o mais rapidamente possível. E, portanto, eu acho que muito provavelmente vamos ter aqui um tempo mais difícil em que vamos ter que voltar a apelar ao vá para fora cá dentro, faça turismo cá dentro, tentar reativar esse tecido mais focado naquilo que é o mercado interno e menos no mercado internacional, e depois, à medida que as coisas forem abrindo, também ir fazendo esses ajustamentos. Em relação a um ponto que tu focaste, tem sido muito falado pelo CDS também na Câmara de Lisboa, que é a questão da população em situação de sem-abrigo. Ainda há bem pouco tempo estive a fazer visitas na zona mais oriental da cidade e, de facto, este é um problema persistente. Nós ouvimos o vereador responsável anunciar várias medidas, mas a verdade é que neste momento há mais gente na cidade de Lisboa a precisar deste apoio e nós continuamos sem ter uma resposta para aquilo que são as situações em que as pessoas só têm a possibilidade de dormir num determinado local, num albergue, mas depois durante o dia têm que sair desse mesmo local e acabam por andar por toda a cidade. É uma preocupação nossa, é um ponto que temos feito, aliás, perguntando sobre dados atualizados sobre as pessoas que estão nessa situação profundamente delicada e frágil e neste caso com riscos maiores. Por fim, só uma última questão das várias que colocaste, e o João Pedro certamente responderá a outras, tem a ver com a questão das marchas populares. Naturalmente que o nosso entender é que o que foi pago este ano é para este ano e para as despesas que já foram
incorridas neste ano e para algum apoio a estas coletividades. O próximo ano será um outro ano e nós defenderemos que haja um apoio normal, natural, como tem havido e que não tenha em conta que é o apoio deste ano em particular, apesar de infelizmente não estarmos em condições de fazer as festas da cidade como todos gostaríamos. JP, pedindo a ti também fosse sucinto nas respostas, para depois podermos terminar. Nós temos praticamente 18 perguntas que ainda não conseguimos fazer e, portanto, acho que vou aproveitar a sugestão da Ana Luísa Baltazar, que nos segue e que pede se vocês estão disponíveis para, depois deste Encontros do Caldas, responderem às perguntas que foram colocadas aqui online e que nós, por falta mesmo de tempo, não podemos colocar, possam responder. É possível? Acho que podemos deixar esse compromisso. É possível. Eu vou, Diogo, responder ao teu apelo, mas deixa-me responder a duas questões que estão a ser colocadas online e que me parecem pertinentes. Exatamente, só juntar uma que entretanto foi colocada. Deixa-me só para depois ser telegráfico, já percebi que não temos muito tempo. Em relação ao António Marques, qual é a posição do CDS sobre as ciclovias de Lisboa? O CDS sempre teve uma posição favorável relativamente ao uso, à construção de ciclovias na cidade e ao uso da bicicleta na cidade. Agora, não numa lógica de imposição do modo de mobilidade na cidade. Isso é uma decisão de liberdade de cada um, o uso e a escolha desse modo de mobilidade. Depois, dizer só à Carla Salsinha, que manda aqui um beijinho, dizer-lhe o seguinte, para ver o início desta videoconferência promovida pelo CDS de Lisboa, onde nós já falámos de muito comércio, portanto vai encontrar lá muitas respostas. Agora, em relação às questões que tu colocaste, e não me vou repetir aquilo que a Assunção já disse, mas dizer o seguinte, em relação à questão do plano de investimentos, dos 620 milhões, o que nós temos dito é o seguinte, havendo um facto como este que ocorreu da pandemia, isto devia impor uma reflexão à maioria relativamente aos investimentos a fazer. Há obras estruturais que são prioritárias e que não devem ser paradas. O plano de drenagem da cidade de Lisboa é uma delas. A segunda circular que nós tanto nos batemos para que é uma vergonha ao estado em que está a segunda circular, andámos meses e meses, fizemos vídeos, chamámos a atenção em N reuniões de Câmara, finalmente vamos ter uma intervenção na segunda circular, onde não é só uma questão de vergonha do Estado, porque aquilo, cada turista que chegava à cidade, e mesmo para quem vive na cidade, evidentemente, aqueles buracos, todo aquele asfalto sem pintura, sem nenhuma sinalização horizontal, era uma vergonha, e portanto finalmente vamos ter essa intervenção, e portanto há obras estruturais e essas sim devem ser mantidas. Em relação ao montante total destes 620 milhões, eu acho que se impunha uma ponderação relativamente, se calhar, a alguma parte, até para se perceber qual é que vai ser a evolução e o impacto que isto terá na cidade e que resposta e que recursos é que a autarquia vai ter que dotar para responder a essas mesmas necessidades. Em segundo lugar, em relação à questão do licenciamento urbanístico, é verdade, ainda recentemente saíram notícias sobre isso, mas também temos que dar algum desconto. Vamos lá ver. Não é fácil para uma organização, seja ela uma Câmara Municipal ou uma empresa, de um dia para o outro, com um simples estalar de dedos, transformar aquilo que é o trabalho presencial em teletrabalho. E, portanto, isto obriga a determinados ajustamentos. Agora, o que nós queremos, como é evidente, e que de alguma forma colocamos pressão enquanto partido da oposição, é um bocadinho o nosso papel também, colocar pressão para que precisamente estes licenciamentos possam sair o quanto antes, como forma também de alavanca e dinamização da própria economia. Depois há aqui três questões, e a Assunção tocou no tema, que tem a ver com o uso de viaturas particulares, a questão do turismo na cidade e a questão do mercado imobiliário. Tudo isto tem a ver com uma coisa tão simples como isto. Se chama confiança. Eu só ando de transportes públicos sem sentir confiança. Ou seja, enquanto as pessoas não se sentirem seguras e em que não vão entrar num autocarro ou num metro que está cheio de gente, e basta lembrar as últimas imagens, por exemplo, do Metropolitano de Lisboa ou de alguns autocarros, e portanto, como é evidente, as pessoas ponderam se vão de autocarro, ou se vão de metro, ou se vão em viatura própria. O turismo é a mesma coisa. As pessoas ou sentem confiança para viajar
e para ir para determinados destinos, ou então também não vão. E no caso do mercado imobiliário é exatamente a mesma coisa. O investimento aparece, o investidor a sentir que há confiança nesse investimento que vai fazer. Se tiver dúvidas, não faz. Eu dou um pequeno exemplo. Em Itália, o governo, há cerca de 2 semanas, decidiu autorizar que as crianças pudessem frequentar os parques infantis. O que é certo é que a legislação foi aprovada e não houve uma única criança que fosse para um único parque. Precisamente porque as pessoas não sentiram confiança. E, portanto, esta questão da confiança é determinante e vai ser determinante não só para a nossa vida, enquanto toda a vida social, enquanto sociedade, mas também ao nível daquilo que é o retomar da própria economia. Muito bem. Bem, estamos mesmo a terminar. Antes de terminar, voltar a lembrar e agradecer todos aqueles que estiveram connosco. As respostas, e que foram muitas, e muito obrigado pela vossa participação, não foram respondidas, mas quer a Assunção, quer o JP farão respostas por escrito e depois faço chegar também, através, nem que seja do Facebook, daqueles que nós não conhecemos, porque temos muitas pessoas aqui novas que não conhecemos, isso é muito positivo, é sinal que as pessoas estão interessadas em saber e em informar-se. E eu desafiava-vos a cada um de vós a deixar uma mensagem final. Diogo, muito obrigada antes de mais e felicito o CDS Lisboa, Conselho de Lisboa, por esta iniciativa. Também reiterar que cá estaremos com toda a disponibilidade para responder a outras questões que foram colocadas e que não houve tempo, e outras que nos queiram ir colocando e enviando para a Câmara, teremos todo o gosto em fazê-lo. E como mensagem final deixava 2 notas. Uma primeira para pedir precisamente que nos mantenham informados de o que é que vai acontecendo na cidade e se efetivamente está a acontecer aquilo que era suposto estar a acontecer, porque isto é muito importante para nós podermos manter uma ação fiscalizadora e construtiva na nossa intervenção na Câmara. Segunda nota para dizer que nós vamos continuar particularmente atentos às situações de maior fragilidade social e de maior risco, e estamos a olhar para os idosos, nomeadamente em particular para aqueles que estão em lares, porque estando em grupo estão obviamente numa situação de maior vulnerabilidade, olhar também para as situações das pessoas em situação de sem-abrigo e como é que podemos progredir neste ponto. São 2 aspectos que nós temos sempre presentes e sempre no centro das nossas preocupações e naturalmente as questões da economia, da resiliência, do apoio às empresas e da necessidade de irmos mais além nesta nossa ação e neste nosso apoio. Se quiserem, são 2 linhas, uma de cariz mais social e outra de cariz mais económico, que nós vamos continuar a batalhar e a acompanhar nos próximos tempos. Obrigado. JP? Obrigada. Uma nota final, em primeiro lugar, para elogiar a iniciativa do CDS Lisboa e, evidentemente, também agradecer a todos aqueles que aqui nos acompanharam e que nos vão ver depois a seguir também, porque isto fica disponível online e, portanto, estamos, como é evidente, disponíveis, como a Assunção disse, para podermos responder a todas as questões. Da parte do CDS haverá exigência, responsabilidade e uma oposição construtiva e colaborativa. Infelizmente, nem sempre a maioria vê com bons olhos essa mesma colaboração, mas nós mantemos essa disponibilidade. Dizer também, e só como nota final, que isto é um trabalho, tu e a Assunção aqui a falarmos hoje, mas é um trabalho de mais pessoas, seja ao nível dos vereadores, o Nuno Correia da Silva, o Nuno Rocha Correia, a Rita Costela, a Conceição Zagal, que também nos tem acompanhado, mas também há todo o lado da Assembleia Municipal e os autarcas de freguesia. Ou seja, há toda aqui uma rede, para além daquelas pessoas que colaboram no gabinete connosco na Câmara, na Assembleia Municipal, e portanto há toda uma equipa e o CDS está empenhado e bem acompanhado, a Conselho de Lisboa tem dado um bom exemplo disso, de ligação entre estes vários órgãos, no sentido de podermos dar a melhor resposta possível para aquilo que é, para o propósito em que estamos, que é servir a nossa cidade e servir os lisboetas. E, portanto, esse empenho e essa colaboração vamos continuar a manter. Obrigado. Dizer-vos que os encontros do Caldas continuam a marcar presença no Facebook do CDS de Lisboa, todas as quintas-feiras às 22h, e anuncio já que o tema da próxima semana é um tema importantíssimo, que é a saúde. Vamos ter connosco o Dr. Ricardo Mexia,
que é médico de saúde pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e uma pessoa também muito conhecida e com uma reputação internacional, o professor Dr. Fausto Pinto, que é médico cardiologista do Hospital Santa Maria, reitor da Universidade de Medicina da Universidade de Lisboa, presidente da Comissão Executiva do Centro Académico de Medicina de Lisboa e presidente da Federação Mundial do Coração, serão os nossos convidados da próxima semana, onde estarei eu e o João Maria Condeixa, também membro do CDS de Lisboa, a moderar. Para terminar, deixava vários agradecimentos. Em primeiro lugar, à equipa que permite que estes encontros do Caldas nesta era digital sejam possíveis, em particular ao Hugo Gomes, ao David Mendonça e à Isabel Santiago Henriques, e agradecer a todos aqueles que continuam a fazer com que o país ande para a frente e que nos asseguram tanto e tanta coisa. Os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, os trabalhadores das juntas de freguesia e todos os autarcas da cidade, os profissionais de saúde, os serviços essenciais com destaque para o comércio, à resiliência das empresas da cidade de Lisboa, às IPSS e ao terceiro setor, a muitos e muitos milhares de voluntários que têm dado as suas horas, a sua vida e as suas emoções também a dar colo a muitas pessoas e apoio direto, a muitos doadores que têm doado equipamentos e também financeiros, e em particular, e um agradecimento generalizado a todos os lisboetas e a todos os portugueses pela sua resiliência e o combate, e tenham esperança, porque esperança é aquilo que todos precisamos para os próximos tempos, que, como disse no início, todos nós desconhecemos o que é que virá, mas será certamente tempos diferentes e esperemos tempos melhores, novos tempos. Obrigado a todos, boa noite, ficando com o compromisso de que iremos responder a todas as perguntas que aqui não tivemos tempo. Obrigado, boa noite e até à próxima semana, quinta-feira 23, às 22 horas. Obrigado, Assunção. Deus, Diogo, obrigada. Obrigado. Só um segundo. Já parou, Diogo? Já? Já. Terminou Pronto, agora. ok. Pronto. Bem, fizemos aqui uma maratona de temas. Epá, foi. Agora vou ter não sei quantos chateados porque não respondemos. Olha, o Nuno Brito vai ser o primeiro. Mas agora queria atacar porque não há articulação entre as juntas. Vamos lá ver. A Câmara tem reuniões 2 em 2 dias de videoconferência com as juntas. Eu tenho falado com o Juntos. Eu passei a tarde toda a fazer voluntariado na Paróquia de Fátima com o Banco Alimentar e com o ReFood. Está tudo a funcionar. Enfim. Sim. Há sempre quem diga mal nessas coisas, é sempre. Mas eu acho que correu bem. Eu acho que correu... Não, mas correu bem. Eu acho que foi importante começarmos por nós. Para a semana não temos pessoas do CDS, teremos pessoas que são independentes, embora o Fausto Pinto goste muito do CDS e acho que é uma referência internacional, que é médico em Santa Maria e tem estado praticamente todos os dias na televisão a falar sobre este tema. E vamos ter também o Ricardo Mexia, já teve ligado ao PSD, mas que também é agora o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e, portanto, também aqui uma voz interessante para nós ouvirmos para a semana e pronto, fazer este contrabalanço entre CDS e pessoas de fora, porque a ideia também é promovermos aqui alguns nossos, aliás, nós quando fizemos o da ação da área social, não sei se vamos buscar a União das Misericórdias, mas tem, por exemplo, o Gonçalo Moita, que tem o piloto da intervenção social, o nosso único autarca nessa área, e também dar aqui a conhecer aquilo que é o trabalho das freguesias. E por outro lado, ter o Pedro Calheiros Cardoso, que eu também estou a ajudar no centro paroquial de Arroios, e que nos dê aqui a perspectiva do dia-a-dia das IPSS, não é? E as dificuldades que eles enfrentam. Por acaso, uma coisa que podias fazer, Diogo... E se tiverem sugestões, digam. Epá, acho que devias pegar na questão da rede de cuidadores, convidar a Paula Guimarães e ver com a Paula eventualmente outra pessoa que ela possa indicar, porque eu acho que esse é um tema que devemos continuar a... Sim, e bem, tenho aqui várias perguntas sobre cuidadores. Tens? Nós falámos da questão de Lisboa e a Assunção disso estava incluído nas nossas propostas, não é? Da questão também de estar cuidadores, mas perguntavam se o Governo tem alguma linha de apoio para cuidadores ou uma medida específica para cuidadores. Enfim. Mas se tiverem sugestão de algum tema e de oradores, digam-me. Neste momento a única coisa que eu tenho fechado é o da semana que vem. E portanto a meio da semana que vem começo a pensar no próximo tema. Pega nas coletividades, pá, e na cultura. As coletividades... já tenho pessoas pensadas, as coletividades. Sabes há uma coisa também relevante, que é a parte das escolas.
Eu vejo que há uma grande assimetria na forma do funcionamento à distância. Sim. Não sei se aí também não se devia... Sim, aliás, eu ontem estive no grupo de trabalho de economia. E menos da Câmara, mas foi aprovado e foi com o nosso apoio. Nós também subscrevemos, não subscrevemos, JP, aquela do Bloco? do PSD, não, do PSD, não. sobre os tablets e apoios aos miúdos e não sei o quê. Sim. As aulas à distância. Pronto, e havia uma do Bloco. E ontem no grupo de trabalho de economia e emprego, onde estive eu e o Nuno Rocha Correia, a Teresa Hidalgo Coelho estava completamente desvairada e só fazia perguntas ao Manel Grilo e atacava-o. Porque diz que o valor que ele... Para já queria ter acesso às faturas e aos orçamentos que ela tem de empresas. Depois dela tanto chatear, lá o Manel Grilo e o Miguel Gaspar disseram que era da Altice. Ela diz que arranja muito mais barato e, portanto, confrontou-os e disse que na próxima reunião de Câmara vai apresentar uma proposta com valores muito mais baixos para a aquisição de tablets e computadores. A desculpa do Manel Grilo é que tem esses valores quantificados, já fizeram um levantamento das necessidades de alunos do primeiro e segundo ciclo de ensino básico, mas que obviamente estão à espera que o governo se chegue à frente e, portanto, não querem comprar aparelhos. Esse é sempre o ponto desta Câmara, está sempre à espera que o governo primeiro decida e eles depois vão atrás. Quando deviam fazer o contrário, depois se o governo apoiar, encaixam o dinheiro. Sim, exatamente. Mas enfim, mas ontem falou-se nessa área, não sei se podes pensar um bocadinho mais e falar, não sei qual na Rita Bessa ou ver o que é que se está aí a ver, mas eu acho que é um ponto relevante. Sim. Eu para a cultura já dei um lamiré à Sandra Faria, que é a dona da Força de Produção, é a produtora que ficou com o Teatro Maria Matos. Ela é minha amiga e ela é vice-presidente da Associação de Promotores de Espetáculos. Tem o Luís Montes, tem o Covões, tem todos. Ela é vice-presidente, ela é tesoureira, o vice-presidente acho que é o Montes e o Covões é que é o presidente. Vamos ter uma pessoa de uma coletividade de Lisboa, também tem a atividade toda parada, e depois escolher aqui mais uma pessoa que também ainda vou ver com a equipa da cultura quem é que nós teremos. Mas sim, eu acho que a questão da educação é importante, aliás estamos aqui a colocar a questão. Também o teletrabalho em casa e os miúdos estarem em casa é muito complicado. Os pais que têm que estar em teletrabalho e terem que dar assistência a 2, 3 filhos porque os miúdos precisam ter alguém ao lado. Têm que fazer perguntas. Há pessoas que dizem que não têm devido acompanhamento. Eu na reunião com o vice-presidente na segunda-feira, temos feito uma reunião semanal ao Comedina ao Saraiva para fazer perguntas. Eu perguntei-lhe a nível das escolas se este ensino à distância se tem em conta o acesso dos miúdos que estão nas necessidades educativas especiais. Eu tenho dúvidas que consigam ter aulas sem ter alguém que tenha conhecimento técnico ao lado deles, não basta aos pais. E às vezes os pais também não ajudam muito, infelizmente. E saber também se aqueles alunos problemáticos têm acompanhamento psicológico na escola e que esse acompanhamento era presencial ou no consultório de um psicólogo, estão a ter. Ele não sabia. Portanto, ficou de mandar a resposta por escrito, estou ainda à espera. Mas há esta franja que ninguém ainda falou e eu acho que é importante. Os de necessidade educativa especial, não é? Por exemplo, os miúdos que têm dislexia, mas que estão inseridos dentro de uma turma, e eu conheço vários casos, estes miúdos não têm a mesma velocidade de aprendizagem que tem um miúdo, não é? Já para não falar da dificuldade de estar a fazer isto à distância do professor. Não sei, eu acho que há aqui várias dificuldades, também é tudo novo, mas acho que devíamos explorar... pensar um bocadinho o que é que se pode perguntar aí, mas eu acho que ao mesmo tempo há uma sobrecarga também dos pais e estas coisas tecnológicas, isto, quer dizer, nós hoje estivemos aqui assim praticamente sem falhas, mas muitas vezes estas coisas falham e é um stress. Não sei, eu tenho as maiores dúvidas que se esteja... Acho que talvez, por um lado, não se está a fazer o que se está a prometer, por outro lado, acho que se quer exigir demais, não sei, nesta fase. Mas isto merece um bocadinho mais de reflexão, mas lá está, podes convidar pessoas para refletirem sobre isto. Olha, só dizer-vos que este primeiro até foi muito bom, porque estávamos aqui a rivalizar com o Adolfo, rivalizar no bom sentido. O Adolfo também estava a dar uma conferência sobre... Mas agora? Sim, ao mesmo tempo, às 10 horas. Students for Liberty. Que agora a Cecília tem, o João Almeida tem, o Adolfo também tem aos sábados, a Jota também tem aos sábados, enfim. Nós conseguimos alcançar 9.695 pessoas. Tivemos 710 reações, comentários e partilhas.
Na publicação, 306 likes, 108 adoros e 272 comentários. Ui. É assim, o que vocês veem nos comentários, há comentários que não ficaram, não é? Porque nós fomos apagando automaticamente. Tinha a Isabel Santiago Henriques a tratar disso. Eu vi alguns. Eu ainda apanhei um ou outro. Sim, todos os dias tenho, quando faço produção de eventos, disto. Mas olha, já agora que estamos a falar de temas, eu acho que um daqueles que devia ser prioritário era a questão do comércio. Até para reforçar a questão da nossa proposta do fundo. Pá, não sei se convidando a Salsinha ou Vasco de Melo. É assim, a Presidente é Lourdes Santos, só que a Lourdes é PS, não, mas ela é um bocado apagadita a responder, não é? Não tens de convidar o Presidente, podes convidar. Ela a Salsinha, se bem me recordo, é Presidente da Assembleia Geral, se não me engano. Então, mas se calhar podemos convidá-la a ela e ao Vasco, não é? Embora o Vasco pertence à Confederação. Ao Manel. Ao Manel Lopes? Manel Lopes. É da Associação. É da Associação? Ela é Presidente da Associação de Minimização da Baixa Pombalina. Isso. O Vasco é que passou para a Confederação, não é? Pois, mas eu acho que o Manel Lopes tem um bom retrato e a Salsinha também. Sim. Não, e a Salsinha ali na zona da Voz, eu imagino aquilo. Pois. Deve estar. Deve estar bonito. Pá, está. Aliás, o Nuno Correia da Silva meteu uns comentários no grupo que já tinha contabilizado não sei quantas lojas fechadas. E eu apanhei também nas redes sociais uma publicação com uma série de fotografias de lojas que estão fechadas e já não vão abrir. O que eu estava a dizer ontem no grupo de trabalho, paralelamente, ou no Rocha Correia, é aquelas reuniões ou são para nos passarem dados concretos, ou então vamos fazer audição diretamente às entidades. Pronto, e ficou aprovado, vamos ouvir as entidades. Nós não temos números. Nós perguntámos novamente ao Miguel Gaspar quais são os dados concretos por parte das entidades que representam os setores, ele não apresenta nada. A única coisa que ele apresentou, que tinha apresentado na outra e deu dados mais atualizados, foi quantas pessoas vão aos ATMs levantar dinheiro, quantos pagamentos são feitos que estão registados na CIBS, por multibanco, cartão de crédito, e a questão da mobilidade na cidade, o tráfego, e a questão ambiental. Portanto, números da economia, ele não apresenta nada. E quando nós perguntamos, então, mas da UACS, que informação é que tem? Falei com a Lourdes ontem, a Lourdes diz que só conhece um caso de um senhor que vai fechar o estabelecimento. E quando ele diz isto, já nem vale a pena perguntar mais nada, que ele está completamente noutra... E quando é que vão fazer essas audições? Ficámos agora de marcar. Vamos ter reunião na próxima terça-feira e vai-se começar a pedir as audições. Agora, o que eu tinha dito ao Nuno é que ele tem que ser mais firme nisto, porque se não começarmos a marcar datas concretas, os gajos vão dar sempre a adiar. Tens que tu meter... Mas ficou aprovado em ata, percebes? Portanto, se calhar o que eu vou propor ao Nuno é que nós não recebemos ainda a ata, mas se calhar propor que ele envie amanhã um mail ao Miguel Gaspar enquanto responsável do grupo, a pedir para ele começar a agendar as reuniões. Sim. Pronto. Isto vai ser muito complicado. Naquela coisa do INE, o que mostra claramente é que restauração e alojamento é o pior tudo. Restauração e alojamento é o pior tudo e, portanto, eu acho que se deve começar por aí. Provavelmente esses são os que estão fechados e que vão ter mais quebras e que vão demorar mais tempo a reabrir, etc. O outro comércio, o vestuário, não sei o que para casa, etc., isso pode ir retomando, vive mais do mercado interno, não é? Mais do interno, quer dizer, enfim, alguma coisa também será externo, mas é mais no mercado interno, o resto vai ser mais complicado. A quantidade de pequenos restaurantes, barzinhos, cafés, etc., que viviam de turismo, aqueles que há o típico alojamento local e depois apareceu o cafezinho para dar os pequenos almoços. Isso tudo vai sofrer muito nos próximos tempos. Sim, eu tenho visto muito Airbnb que está a optar por um mercado de arrendamento, não é? Sim, e a preços mais baixos. O mercado de arrendamento vai disparar. E tem os preços mesmo assim têm baixado, não muito, mas têm baixado. Mas pronto, eu em relação lá às audições vou falar com o Nuno, porque aquilo tem que se apertar, porque ele só está ali... Ontem eu fiquei doido, porque eu nunca tive reuniões com a Teresa Del Coelho, não é? Mas a Teresa Del Coelho é completamente doida. Ela ontem na reunião teve meia hora a arrebentar com a reunião toda por causa das escolas. E por qual eras faz? Você está-me a desmentir. E depois começa a falar de outra conversa. Porque eu fui para Berlim e cheguei ao aeroporto e não há controle nenhum. Eu sou no aeroporto de Berlim, fui controlada 3 vezes. E nós chegamos cá e eu vi num avião com pessoas de Sarajevo e com pessoas refugiadas e com... Olha, completamente doido.
Não, ouve lá, ela é como lhe dá, ou tem intervenções muito sensatas e oportunas, ou dispara em todas as direções e é completamente louca. Eu gosto dela, e muitas vezes é inesperada. De vez em quando Sim. salta-lhe a tampa assim numa coisa qualquer e tuca, É. tuca. Alguns vão dizer, sim, que eu não sou como o meu presidente do meu partido, eu não acho que temos de estar todos aqui a bajular o governo. Eu sou a oposição e vou apresentar propostas, e aqui vai ser igual em Lisboa. Bem, aquilo foi um filme. Foi um filme. Enfim. Bem, Mas, temos Então que vá, ver. beijinhos, Diogo. beijinhos, Bem, obrigado. beijinhos. Bom trabalho, beijinhos. Abraço, Obrigado, Diogo. obrigado. Beijinhos. Olha, ó JP, só para terminar uma coisa. Eu pedi à Raquel para verificar se para a semana temos reunião de Câmara, porque é suposto termos reunião ordinária. E eu acho que devemos obrigá-la a fazer as reuniões ordinárias, que é para ter um paotezinho todas as ordinárias. E, portanto, Olha, já agora só dizer-te o seguinte. pedi à Raquel para perguntar para lá para o gabinete dele e dizer que nós estávamos à espera da ordem de trabalhos. Nós tivemos a reunião de Câmara, foi quando? Eu agora já estou meio baralhado. Foi esta semana? Quinta-feira Santa, semana passada. Quinta-feira. Lembras-te do Saraiva dizer que estava muito disponível para falar sobre as contas e não sei o quê, se alguém quisesse, de uma forma privada. E eu falei com o Nuno Rocha Correia e disse, falei na segunda-feira, e disse, eu vou ligar ao Saraiva para nós marcarmos uma conversa com ele, que é para sabermos as contas. Até porque eu estava até a preparar um artigo de opinião conjunto com o Rocha Correia, para malhar na questão das contas e da disponibilidade da Câmara e não estar a dar resposta e não criar o tal fundo. E depois disse ao Nuno, é melhor a gente esperar, ouvir as contas, que é para também não estarmos a dizer uma coisa, ainda por cima o gajo mostrou disponibilidade. Bem, segunda-feira mandei-lhe e ele disse, e tal, é para a segunda... Não, falei com ele ainda na sexta. E disse, então segunda-feira à hora que quiseres. Ele disse, segunda não posso, mas na terça, até que segunda-feira há ponte e tal. Bem, está bem, terça-feira às 6 da tarde. Na segunda-feira manda-me uma mensagem a dizer, vamos ter que adiar, diz-me quinta-feira ou sexta, e eu disse, então, olha, quinta-feira, final do dia, às 6 da tarde. O Rocha Correia também pode. Sim, senhor. Hoje manda-me uma mensagem a dizer que não podia, que tínhamos que adiar, que ainda faltam elementos financeiros para se sentar connosco. Entretanto, o Nuno Rocha Correia recebe agora à tarde, ele mandou uma mensagem a dizer, olha que eu recebi uma revisão orçamental. Portanto, o gajo tem que ter os números todos, ele está-nos a empalear. Portanto, eu amanhã de manhã vou mandar-lhe uma mensagem novamente, para nós sabermos quais é que são os números da Câmara. Eu já avisei o Nuno Rocha Correia, nós não podemos ir, até porque ele domina a questão dos números, não é? E eu disse, tu tens que ir para lá questionar. Quer dizer, porque se me disseres o que é para questionar, eu questiono, não tenho problema nenhum. Agora, quer dizer, nós temos que sair de lá com um retrato e com uma fotografia da situação financeira da Câmara. Porque se é para o gajo nos dar os elementos que costuma dar aí a toda a gente, isso é tempo perdido. Portanto, os tipos andam a empalear, eles andam nesta coisa a tentar empurrar. É importante ter a reunião de Câmara na quinta-feira, que é para mas eu não sei porque nós não vamos ter, Assunção. Também acho que tu para teres na quinta-feira, a ordem de trabalho já tinha saído. Diz? Para nós termos a reunião de Câmara na quinta-feira, a ordem de trabalho tinha que sair hoje. Claro, sim. Por isso é que eu hoje perguntei à Raquel, pedi à Raquel para perguntar para lá e dizer que estávamos à espera da ordem de trabalhos. E o que é que eles responderam? Não sei, eu falei com ela à meia da tarde, depois meti-me a fazer outras coisas e já me esqueci. Pode ter chegado até à meia-noite, não confirmei, mas eu acho que devia haver reunião de Câmara, como é evidente. Não é? Acho que sim, se ele não marcar, se ele não mandar a ordem de trabalhos, amanhã perguntamos outra vez, então como é que é? É a reunião ordinária, porque é que está a ser desmarcada? Não há matéria, se não há matéria, há para a ordem. Claro. Aliás, já fizemos uma vez uma pública. Só tem pontos para levar, temos para a ordem. Aliás, fizemos uma vez uma reunião pública que não havia agenda. Era só para a OD. Lembras-te? Portanto, eles que marcam para a OD. Marquem a reunião, neste caso. Aliás, foi uma das coisas que foi falada, aliás, até por insistência do PCP, que era manter a regularidade e a periodicidade das reuniões de Câmara. Não tem razão nenhuma para não ter uma reunião ordinária. Ele já fez aquele númerozinho daquela que era ordinária e transformar em extraordinária. Claro. Acho que era por causa do prazo das propostas. Agora esta pode e deve manter. Não quer a ordinária por uma razão, porque na ordinária, como há o poder de iniciativa das forças políticas, ele não quer levar lá com moções e com coisas que o comprometem. Claro. Temos que pressionar. Mas é isso que nós queremos. Então vá. Aliás, eu até gozei com a Raquel, até lhe disse, olha, diz lá que estamos em vésperas de 25 de Abril e é preciso apresentar as moções próprias da época. Até como é que é? Não apresentamos as moções da época.
Sim. Não podemos deixar passar o momento. Então, Não, assim, é que se não tens o PCP a fazer um protesto. claro, é 23 de Abril, supostamente a ordinária. Mas tem que ser para as moções próprias do tempo. Exatamente. Beijinhos. Beijinhos. Adeus. Beijinhos e abraços. Adeus. Diogo. Sim. Diogo. Sim. Correu bem. Epá, eu acho que correu bem. Sim. Eu acho que correu Epá, assim, no início começou a responder a tudo, já falava do lançamento económico, eu pensei, porra, então, eu ia deixar a economia para Epá, não, mas eu percebi logo, eu quando a vi com o embalo, eu disse, pronto, já vais apresentar tudo e mais alguma coisa, mas ela no meio daquilo ainda se esqueceu de uma ou outra coisa que... Nem sei que eu fui acho que também sim, epá, é normal que ela... Até para não se esquecer de nada e não ficar nada pendurado. Mas acho que as pessoas devem ter gostado, pelo menos eu recebi aqui mensagens positivas. Epá, eu estou a receber mensagens a dizer que foi ótimo, que o tempo passou no instante, e porque o tempo estava a ser interessante, não é? Eu acho que sim, pelo menos estou a ter aqui bom feedback, a coisa passou muito bem, a rede, porque às vezes a rede está má. Aliás, eu tive aqui Isto uma é no autorização. profissional, não é, Diogo? É. Não é, pois, Estou a pagar 14 euros. por isso é que há estabilidade na rede, porque senão não conseguias ter... Não, e porque permite outras coisas. O Zoom normal não permite transmitir para o Facebook. Não permite gravar. Por exemplo, eu gravei isto. Percebes? Porque se houver alguma falha agora a ficar o fecheiro no Facebook. Pronto, e depois temos uma ideia no final do ano fazer tipo um mix de dizer o que é que fizemos durante o com as coisas todas. etc. Propostas, pronto, tem várias vertentes. No papel da informação entram os encontros do Caldas. Mas acho que correu muito bem, ficou muita pergunta por responder. Enfim, mas acho que correu bem, mesmo assim a rivalizar. O Adolfo tinha 400 pessoas, nós chegámos às 180. É bom, pá, então não é? Não, e assim, e passado 1h20, foi quando nós acabámos, estávamos com 115, 116, portanto, as Epá, pessoas e se mantiveram-se. amanhã Eu vou dizer, a Jota teve 50, portanto, máximo. Quando foi com Portas? Não, na semana passada com a Cultura, no sábado. O Portas nem sequer foi em direto, foi um falso direto. Foi falso direto, não era direto? Eu, entanto, falei com o Paulo, porque o Paulo estava a preparar o programa lá do coisa e perguntou uma coisa das juntas. Ele para acaso ligou ontem. Ele tinha dado a falar com o Condeixa. Vou fumar aqui um cigarro enquanto... Eu estou a ouvir. Sim. Ele para acaso ligou-me ontem por causa de como eu tinha ido eu à reunião do Covid. Sim. Lá do Presidente da República e do... Espera aí que eu vi isto para aqui. Do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e os especialistas e não sei o quê. Ele ligou-me para saber o que é que tinha acontecido. Pois, eu estava a falar com o Condeixa, porque ele também, quem lhe está a fazer a parte da saúde é o Condeixa. E então, olha, passar os dados. E o Paulo eu vou tê-lo, só que é assim, eu quero ter o Paulo quando nós começarmos a voltar à normalidade, ter uma coisa só com ele, para ele falar sobre os impactos, percebes? Isso faz sentido. Porque também fazer logo a seguir à Jota. Pronto. A Jota diz, dar tempo. Não vais falar com uma figura nacional e não sei o que. Não. Eu, para mim, eu vou começar com a prata da casa. Dar destaque aos nossos. E depois vou intercalando. Pois, eu acho que sim. Acho que é ir. Mas acho que correu bem. Eu acho que estas coisas, a malta começa-se a habituar a este tipo de coisas, não é? Por isso é que eu quero ter sempre um dia fixo, percebes? Quinta-feira às 22, porque o Adolfo está a fazer às terças e sábados. O João Almeida está a fazer... Não, às quartas e sábados. O Almeida está a fazer às terças. A Cecília está a fazer às quartas. Vai fazer terças e quintas. O João... Almeida estava a dizer hoje que vai fazer às terças e quintas. Mas é que ele hoje não fez. Quer dizer, pelo menos não vi. Mas não vi que ele estivesse na agenda. Mas também ele faz aquela coisa descomplicando, aquilo é 5 minutos, não é? 5, 6 minutos. Pois, ele diz que são 3 minutos. Ele não conversa com as pessoas, ele basicamente pega num tema e explica. Pronto. Bem, o gajo hoje esteve muito bem, houve lá, e o feedback nas redes sociais... Foi bom. Pois. Mas uma coisa, Não, e houve pessoal a mandar vir, ao bocado mandei-lhe uma mensagem do Otávio Lousado Oliveira, o gajo está na visão, o gajo manda uma mensagem e para dar toda a razão e a falar no João Almeida. O Nuno Saraiva também fez uma. Pois o Saraiva, o Almeida disse-me. Pois eu mandei para o gajo, a do Saraiva é muito boa. Sendo o gajo do Sporting, não é? Pois, exatamente. Mas olha uma coisa, mas o Adolfo não interage com as pessoas, pois não?
O Adolfo não, opa, aquilo é um bocadinho mais para ele. Ele já mexer em tecnologia é uma coisa, e depois estar a olhar para o lado, para a caixa de perguntas. Epá, mas eu acho o do Adolfo, eu vou-te ser sincero, eu acho, epá, eu só vi um e aquilo cansa. Pá, eu vi um e gostei. Quer dizer, eu gostei mais de ver quando ele foi à JSD. Ali teve muito bem, porque teve perguntas e pá, a coisa foi muito interessante. Pá, de ser ali coisas completamente acertadas e que nem me passavam pela cabeça sobre a pandemia. Mas. Não, ele coisas acertadas vi sempre, mas eu vi um, pá, que ele estava, epá, não foi o primeiro, acho que foi pá, o segundo, ou o que é que foi? Epá, e aquilo às tantas, epá, eu desliguei que já nem estava a conseguir, acho que é muito tempo. Pá, e depois o ar do outro, ainda há bocado estava. Eras tu que estavas ao lado dele, não era? Quem? Lá na reunião com o PR e com o PM. Eras tu que estavas ao lado do Chicão. Estava E do outro lado estava o Guima. o Guima. Depois estava um braço muito gordo. Isso. Mas o. Epá, mas ele a falar aquelas palavras, está tudo muito caro. Aquilo não passa. Epá, o gajo ontem comigo estava... Ainda tive gajos da comunicação, tipo o João Gomes de Almeida, que fez a campanha do Adolfo e Covilhã, não sei o quê, com o que eu não tenho propriamente relação, e até acho que até gosta um bocadinho gosta do Almeida, pá, e dava-se muito bem com páginas, do Lossa Página, não sei o quê, pá, mandar mensagens a dizer, porra, aquela merda que vocês fizeram da Assembleia Municipal dos Lares, aquela imagem completamente clara, a mensagem, pá, e depois olhamos para aquelas imagens que fazem do partido, das medidas, e metem 10 coisas na mesma imagem, naqueles quadrados. Pá, aquilo não faz sentido. Aquilo é a horrível. comunicação do partido é péssima. E estes gajos que disseram que aí iam fazer uma revolução, não é? Esta direção, aquilo está uma merda. Epá, o gajo está sozinho e agora guarda para ti, epá, mas a relação dele com o Telmo, aquilo está, pá, ao rubro. Pá, o Telmo hoje ia dizer ao gajo que não tem paciência para o aturar. E aliás que comunicou ao grupo que a intenção dele é sair. Pá, sabes que o gajo, ontem, na Rita Bessa, teve lá a audição da ministra, né, e do Estado de Estado. Eu tinha falado com ela e disse-lhe que tenho aqui o meu grupo de estudos aqui de Lisboa, tínhamos várias questões para colocar, nomeadamente de agentes culturais. Pá, e outras pessoas com que eu falo, esta gaja de Maria Matos, etc. E com o Luís Montes. Sim, e com o Luís Montes. Epá, e se queria que eu lhe enviasse, pá. Entretanto, o gajo, o Chico, manda mensagem e diz assim: Diogo, nem olá nem nada. Diogo, quer saber se tens perguntas e não sei o quê para fazermos amanhã no Parlamento? Eu disse: tenho, mas ia mandar à Ana Rita Bessa. E o gajo diz assim: não, manda para mim que eu estou a compilar todas e depois eu mando para ela a dizer quem é que apresentou. Pá, eu fiz propósito dele. Pá, ontem liguei-lhe a ela antes da audição, antes do almoço, e pergunto-lhe. E ela disse: olha, recebeste estas 5 perguntas? E ela: sim. Então, e o gajo disse quem é que fez as perguntas todas? E ela: não disse. Eu disse: pois é o que eu estava à espera. Sempre cabrão. Pá, o gajo está a alucinar, estás a ver? Uhum. Mas o gajo ontem, o gajo com o Telmo